nessa ocasião, ele pediu um desconto de 20%. Né? O que cá entre nós facilitou a resposta, porque um desconto de 20%, um desconto absurdo, totalmente fora de propósito. Então... Mas com base em que ele chegou a pedir desconto? Não, ele fazia, doutor, a seguinte... ele é barrageiro, ele tem a experiência de vida dele em obras de barragem, de hidrelétricos. Na hidrelétrica você tem montagem eletromecânica também. E alguém imaginar que a montagem eletromecânica de uma barragem, de uma hidrelétrica, se assemelha próximo de uma montagem eletromecânica de uma usina nuclear, essa pessoa está totalmente desinformada. Entendeu? Então, o parâmetro que ele usava era o parâmetro que ele tinha em mente, tá certo? Do histórico de Belo Monte, de Santo Antônio, não sei, ele falou na reunião de Belo Monte. Né? Em Belo Monte isso. Então, foram 3 reuniões. Na reunião número 2, até sugestão minha, eu digo, olha, vamos levar pessoas técnicas para mostrar que nós estamos falando de 2 animais distintos, totalmente distintos. Uma montagem eletromecânica de uma usina nuclear, de uma montagem... Então o parâmetro dele era totalmente equivocado. A reunião era feita entre o Walter, com todos os representantes dos 2 consórcios. Tinha mais alguém? Tinha na sala, ele tinha 2 assessores dele e tinham 2 pessoas da eletronuclear. Messias, não, 3 pessoas. Messias, Luiz Soares e numa das reuniões pelo menos tinha o Costa Matos. Houve algum pedido de propina também nessa situação? Não houve nenhum tipo de pedido de propina nessa questão. E depois que esses 2 lotes estavam formados, foi feito um novo consórcio ainda? Foi. Na realidade, quando os 2 consórcios... Esse desconto de 6%, teve que juntar e fez um novo consórcio que se chama Angramon. Que é o consórcio das 7. Das 7, daí formalizou o das 7. O das 7. Com relação ao preço, você chegar na parte já da discussão do edital, vocês chegaram a discutir com a eletronuclear o preço de toda a licitação? Vocês chegaram a discutir o valor dessa cláusula no contrato? Nós conversamos com a eletronuclear, tá certo? Mas é como eu falei, nós não tínhamos essa influência plena na eletronuclear, tá certo? Mas a UTC teve essa... encabeçava... A UTC também, a UTC tentavam persuadir a eletronuclear para aumentar o preço aumentar o preço, mas isso não teve termo, entendeu? Eu acho que ela, pressionada pelo que ela já estava em relação à TCU, tá certo? E essa licitação tomava uma evidência e o preço foi aquele estabelecido mesmo. O senhor sabe me dizer, com relação a essa confluência dos 2 consórcios, se houve algum pedido de algum agente público para receber alguma espécie de propina, sabendo dessa existência desses 2 consórcios que estavam já ligados entre si? Próximo já à assinatura do contrato, e estou falando aí já em 2014, quer dizer, você vê que esse processo começou com a audiência pública em 2009, em 2014 nós ainda não tínhamos o contrato assinado, ainda íamos ter 5 anos para você ter termo a uma contratação, é muita coisa. Mas numa das reuniões na UTC, o Antônio Carlos Miranda comentou que havia um pedido de
colaboração para o PMDB, tá certo, de R$1 milhão, né? Eu estou falando isso aí mais ou menos em agosto de 2014, entendeu? E nessa ocasião, todos os outros 6 não concordaram com essa solicitação, entendeu? De se pagar R$1 milhão para o PMDB, né? Porque sabíamos que, primeiro, logo mais haveria uma mudança de governo, né? Já se falava na mudança de ministros, entendeu? Então não tinha nenhuma razão para nós incorrermos nesse valor, entendeu? Você não tinha uma perspectiva não tinha perspectiva nenhuma de ter nenhum tipo de retorno disso, entendeu? Então, todos foram unânimes e negaram, negaram ao pedido. Foi quando o Miranda disse que iria levantar esse assunto, ia passar para uma instância superior, tá certo? Iria mandar o assunto, remeter o assunto para Ricardo Pessoa, né? E Ricardo Pessoa, tive a informação, né? Convocou uma reunião de nossos chefes, dos nossos diretores, né? Diretores, no meu caso, diretor superintendente, que é o Fábio Gandolfo, né? Essa foi houve esse pedido e foi esse o desfecho. Houve esse pedido e sabe me dizer qual o agente político que teria solicitado esse valor? Nas conversas paralelas da mesa, tá certo? Na ocasião se falava em nome do ministro Edson Lobão, que tem sentido, né? Porque era uma obra, ele era ministro de Minas e Energia, né? E como é que seria feito esse pagamento? Não quando sei. foi solicitado? Não, ele foi solicitado pela UTC, mas todos nós negamos esse pagamento. Nós não aceitamos pagar nada do R$1 milhão. Então... Mas a UTC informou como que seria esse pagamento? Não informou. Ele não informou se já tinha feito, se era para reembolsar, se não ia fazer, se ia. Nós não tínhamos nenhuma informação. A única informação que surgiu daí foi que o Miranda levantou o assunto para o Ricardo Pessoa. O retorno que eu tenho de Fábio Gandolfo é que nesta mesma reunião que Fábio estava e os demais dirigentes de alto escalão das outras empresas, todos também negaram o pagamento desse R$1 milhão. O senhor mencionou que vocês se reuniam para discutir as questões já do preço dos dois contratos. O senhor mencionou que local que eram feitas essas reuniões? Na Queiroz Galvão. Duas reuniões próximos à data de entrega dos envelopes de proposta foram na Queiroz Galvão. Sabe me dizer o local? Rua, cidade? Ali é Rua Santa Luzia, no centro do Rio de Janeiro, na sede da Queiroz Galvão, no Rio. Onde fica aquele clube da aeronáutica. É um edifício redondo. Houve alguma espécie de execução em alguma do contrato? Execução? O contrato começou a ser executado? Sim. Começou. E quando que ele começou a ser executado? O contrato foi assinado em setembro de 14, se eu não me engano, no dia 19, e começamos o processo natural, normal de mobilização, né? É isso que, quando em janeiro de 15, já iniciou o processo de suspensão do contrato.
Como é que ele foi suspenso? Ele foi administrativamente ou judicialmente? Administrativamente. Com quem que vocês fizeram a reunião para suspender o contrato? Não, nós na realidade, só corrigindo, o contrato foi suspenso, ele está discutindo a suspensão dele, entendeu? Nós entramos, como a Eletronuclear não estava nos pagando, a partir de janeiro de 2015 ela não nos pagou mais, e durante 90 dias se passaram mais algum tempo, então nós entramos com uma ação de suspensão do contrato. Essa ação foi contraposta e aí... Está inicialmente então na discussão. Está na discussão. E a Eletronuclear informa qual o motivo de não fazer os pagamentos? Não. Agora ela está considerando, ela emitiu uma informação em função de todo esse processo e da situação do Lava Jato e tudo mais, ela está considerando o contrato nulo, porque esse contrato também ele foi colocado junto ao CAD, né? Então, como isso veio junto ao CAD, a questão do cartel, entendeu? E a questão do entendimento e com relação aos dois grupos terem estipulado o preço, ela entende que o contrato deve ser considerado nulo. E qual o percentual da obra que teria sido já executado, você sabe dizer? Não sei. Pensei nessa conta ontem à noite, exatamente. 7,8%, 8% é o valor que foi faturado pela... foi faturado. Como faturado um total de 230 milhões, tá certo? A Eletronuclear pagou 165, tá certo? Tem 64,5 milhões que ela não pagou, tá com as faturas emitidas e ela não pagou, tá certo? E ainda tem serviços não medidos que totalizam mais junto a esses 80 e esses 64, um total de 90 milhões. E essas medições, como é que elas eram feitas dentro do contrato? São marcos bem previstos. Mas tem algum agente da Eletronuclear que é responsável por fazer essa avaliação juntamente com as empresas? Ou é simplesmente entregue a planilha para a Eletronuclear, ela assina, liquida e paga os valores? Não. O edital, o contrato prevê itens bem claros, tá certo, de steps de avanço, tá certo? Você tem que apresentar esses avanços. Isso, obviamente, é apresentado no boletim de medição. O boletim de medição é aprovado pela Eletronuclear, tá certo? E com o boletim aprovado, você emite a fatura. E houve alguma tratativa para fazer a liberação desses valores administrativamente? Tentar convencer a Eletronuclear, já realizamos o serviço, temos de receber alguma reunião? Não houve nenhum tipo de tratativa ou algum ajuste para poder receber esse valor? Não, nada disso. Qual a participação do presidente da Eletronuclear em todo esse episódio com relação a a Angra 3? Olha, a minha percepção é que o Otton, ele via nas 4 primeiras empresas, depois as outras, a Queiroz Galvão e a Hebe Tequinte foi muito mais uma pressão de inclusão, na minha percepção, de Luiz Messias do que do Otton, tá certo? Por que eles tinham interesse nessas 2 empresas? Primeiro porque a Tequinte e a Hebe
tá certo, eram empresas que tinham atestações fortes disso. Então, isso significava tranquilidade também para eles. E eu acho que também numa política de dizer, olha, não vou criar... Todos saem ganhando. Todos saem ganhando. Não vou criar mal-estar com ninguém. E quem fazia as tratativas com o presidente ou com a diretoria da Eletronuclear era somente a UTC? Basicamente só a UTC. E a UTC com o presidente era mais feita pela figura do Ricardo Pessoa. Presidente da UTC. Presidente da UTC. E os demais membros da diretoria, o Luiz Soares, o próprio Messias, era feita pelo Cacá. O Luiz Soares e o Messias, eles se reportavam, Miranda, né, que eu eles se reportavam diretamente ao presidente Otto? Sim. Sim. E com relação a essa relação entre o presidente, tanto com o Soares, com o Messias, o senhor sabe me dizer no que consistia? Se ela era somente profissional, se existia alguma espécie de amizade? Olha, todos eles, esse segmento nuclear é um segmento muito pequeno, né? As pessoas se conhecem. Na realidade, a ligação funcional direta era do Luiz Soares com o presidente Otto, mas sem dúvida nenhuma que o Messias tinha acesso ao Otto, tá certo? E eu não sei lhe informar se, além do relacionamento profissional, se tinha mais alguma coisa. Com relação a José Eduardo Costa Matos, o que o senhor pode me dizer sobre ele, sobre esse agente público? Costa Matos hoje é um diretor superintendente que fica à frente das obras lá no sítio de Angra, tá certo? É o superintendente de construção, tá certo? Ele é um homem de carreira que veio de Furnas, conhece muito de construção de uma usina nuclear, sem dúvida nenhuma, e muito ligado ao Messias. A Andrade Gutierrez participava desse consórcio? Sim. Participava? Você sabe dizer se existia alguma espécie de pagamento direto da Andrade Gutierrez diretamente para o Costa Matos? Não sei lhe dizer. Em relação à montagem, não. Entendeu? Porque nós estávamos no início do processo, a obra estava mal começando. Essa era a cronologia, que era essa. Nós praticamente tínhamos terminado a licitação e em pouco tempo a obra acabou. O senhor chegou a fazer alguma espécie de pagamento a José Eduardo Costa Matos? Na propina? Relativo a esse contrato? Não, ou qualquer outro tipo de... Sim. Com relação a Costa Matos, sim, foi feito, fiz pagamento a Costa Matos em cima de uma demanda do contrato de troca de gerador de vapor, tá certo? Que era um contrato que foi anterior cronologicamente a esse contrato da manutenção, da montagem. O senhor sabe dizer o valor da propina? Sei, tenho ele anotado aqui. Foi da ordem Costa Matos, foi da ordem de 120 mil reais, mais ou menos. Como é que foi feito esse pagamento? Esse pagamento, ele foi, na realidade são dois pagamentos, 120 e teve um pagamento também de 40 mil antes. Foram dois pagamentos que eu fiz, a Costa Matos. Aí nós já estamos falando do gerador de vapor. Tá.
não estando falando mais de montagem. Tá. E esse, só para mencionar, então foi 120 mil, e eles eram pagos em depósito? Não, esses eram feitos, eu fazia a solicitação por e-mail para o Enio através com autorização de Henrique Valadares, né? Me vinha um e-mail de retorno de senha e contrassenha, eu ligava para a Costa, passava essas informações a ele, tá certo? E ele ia pegar na forma combinada. Inclusive, num dos pagamentos, que é exatamente o pagamento de março de 12, tá certo? Eu tenho um dos elementos de corroboração são essas ligações feitas para ele. Porque eu tinha o costume de ligar para ele, passava a informação. Você ligava para o celular dele? Ligava para o celular dele. O celular, sabe o número do celular dele? Eu sei que termina com 9180. 9180. E com relação a Luiz Soares e Luiz Manuel de Amaral Messias, o senhor chegou a fazer alguma espécie de pagamento de propina? Sim, fiz. Em virtude de quê? O Soares também foi ligado a essa obra do gerador de vapor. Soares, diretor, técnico, entendeu? Os valores que ele me pediu, o Soares especificamente, eram valores pequenos, né? Isso eu já tinha incorrido na experiência do Otto. Como eu comentei, o Otto foi o primeiro a... O debut foi o Otto. Entendeu? Então, quando o Luiz Soares me fez um pedido, na realidade ele fez um pedido, era um valor de 20 mil reais, tá certo? Naquele ano, eu sei que ele tem ligações... Que ano que foi isso? 2008. 2008. Ia ter eleição de prefeito em ano, tá certo? Ele é muito ligado ele aludiu isso a mim, na ocasião, que isso seria para apoiar o candidato do deputado que ele se relaciona. Qual que é o deputado? O Luiz Sérgio. Mas o senhor chegou a verificar se esse dinheiro realmente foi para o... Não, eu dei conforme a mesma rotina aqui. Sim. Eu dei para Soares senha, contrassenha e pronto. Entendeu? De 20 mil para ele. Na realidade ele fez 3 pedidos. Um foi de 20 mil, o outro 2 de 20 mil e um outro de 15 mil, se eu não me engano. Mas ele recebeu todos? Ele recebeu todos. Todos os pedidos? Recebeu, não me reclamou que não tenha recebido. Entendeu? Tá. Já o Luiz Messias, como comentei, era um imediato do diretor técnico, uma pessoa com posicionamento estratégico, todos os empreendimentos da Eletronuclear passavam por ele, entendeu? Ele já tinha feito a abordagem dizendo que era muito proativo com os contratos, com o contrato do gerador de vapor, entendeu? E que nesse contrato ele entendia que facilitava a liberação das medições de marcos atingidos ou não atingidos. Fazer vista grossa. Fazer vista grossa, entendeu? Que eu acho que não, tá entre nós, entendeu? E nesse contrato do gerador de vapor mesmo, ele quase que chega ao momento do deal break aí com o Westinghouse, entendeu? Em termos de fazer uma administração contratual tão pesada, entendeu? Que o pior vai acontecer, entendeu? Então, em função disso,
é que nesse evento do gerador de vapor eu bypassei ele e fui ao Otto. Tá Entendeu? bom. Então o gerador de vapor a gente faz em outro tempo, tá bom? Ah, tá. Só uma questão com relação às reuniões na UTC que o senhor comentou. Tinha algum tipo de logística porque como eram dois grupos, digamos assim, que estavam concorrendo entre si, havia algum tipo de logística para que não chegasse as pessoas juntas? Primeiro era utilizado a UTC com a preocupação de que na UTC não tinha o controle de acesso como tem em qualquer grande edifício hoje, nas corporações. Você não precisava se cadastrar, apresentar identidade nem nada, todo mundo entra. Então isso já era uma das razões que se optava pela UTC. A outra que passou, nós tínhamos uma preocupação enorme com relação a isso, mas a outra que passou a facilitar as reuniões serem na UTC também, é porque a UTC, ela era proprietária, ou tinha participação, ou era majoritária da Constran, tá certo? E a localização física dos dois escritórios era um no 28º, o outro no 27º. Então, por dentro das salas, você tinha uma escada de marinheiro, né, que acessava os dois andares. Então, parte do grupo pegava o elevador para ir para o 28º e outra parte do grupo chegava depois e ia para o 27º. Vocês marcavam essas reuniões como, quando, que meio? Não tinha. O meio da reunião era através do WhatsApp, que o Miranda convocava a nós dos 4, e ele também, aí eu não sei se ele por telefone ou como é que ele fazia. Mas isso foi em que época? Porque o WhatsApp não tinha naquela época. Não, 2009. Não, mas tinha mensagem. Ah, então era SMS. SMS. Ah, tá. Me desculpe. Ah, tá. Eu estava confundindo SMS com WhatsApp. Tá, vocês marcavam essas reuniões e todos... E acessavam um grupo... Todos chegavam de carro, não tinham que fazer cadastro? Não, porque ali no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Carioca, você não tem como praticamente... Todo mundo chegava a pé. Ah, tá. Entendeu? Então cada um grupo subia para o 27º, outro grupo subia para o 28º. Você sabe se recordar se tinha câmera na UTC, algum registro? Na UTC, eu acredito que não. No prédio deve ter, mas não via todo mundo entrar no 28º. Se tem algum registro, tem registro para o 27º e tem registro para o 28º. A ligação entre um e outro se dava dentro da empresa. Entendeu? Então eu queria saber do senhor, com relação especificamente ao que a gente está tratando do anexo 1, se o senhor tem mais alguma coisa a dizer? Queria então saber dos doutores, das doutoras, se tem alguma questão a ser formulada com relação a esse comentário. Então vamos encerrar aqui.